Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precisa saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou um São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade e praticidade e recebe onde estiver. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora, Gustavo, é mais um episódio, meu grande amigo. Aí é meu brother, aí é meu truta, viu? Sou seu parceirão. Aí é meu chapa, viu? Ah, já caiu lá? Não. Mas tá quase caindo. Calma, tá quase Gugu, lá. o episódio de hoje é Ah. musical, Ah, o episódio é mais do que musical, é geográfico, é geográfico, é histórico, é social, sexual, cultural. exatamente, cultural, tudo isso. E motivacional. Exatamente, motivacional. Gustavo, mas antes de você apresentar o nosso convidado de hoje, queria que o amigo elencasse os parceiros do Agora Pode nessa reta final de 2024. Alexandre Lima, o... Ale. O mais importante, o maior deles, o que primeiro acreditou nessa ideia, Sim. o maior parque das Américas, incluindo a América Latina, a América Central e a América do Sul, Beach Park, né? Beach Park, é verdade. Não tem pra ninguém. Rapaz, Beach Park tá cheio de novidade aí, viu? Cheio de novidade. Arvorá, Arvorá. o Surreal. Sabe que o Arvorá é um novo parque do grupo Beach Park. Você já que foi vem lá, aí, né? Conhecer, Foi cara? lá. Tem um negócio de uma coruja, né? Que pousa no seu braço, não tem? Rapaz, amigo, é uma coisa inacreditável. É, né? Tem que ir lá Muito pra legal. ver. É um parque botânico, né? É um parque botânico, né? De Um parque... observação das aves, Exato, de recuperação. exatamente. Né? Preservação de algumas espécies que Ah. correm risco, né? Então, Entendi. assim, aí o Arvorá, mais do que... Sei o quê? Um gerador? É o Marcos É, Mion. tá. Pode ser a gravação do... É. Mas o Parque Arvorá vem aí como a grande novidade do grupo Beach Park. E por falar em novidade, Parque Arvorá é um Vixe, parque vai contar algo que eu não né? sei. independente, é um parque Sim, um Arvorá... que não é dentro Não. das dependências do Não, Destino não. Beach Park, né? Não, Fica não, em outro ele é lugar. Outro município. É outro né, município, inclusive. Mas o Beach Park, parque aquático, Ah. tá lançando aí o Surreal, Tá. que é a maior montanha aquática, montanha-russa aquática do mundo. Exatamente, com a chancela de Medina, né? Gabriel Medina Gabriel é o Medina, garoto né? propaganda, é o fraco garoto Exatamente. Tem essa inspiração do surf, né? propaganda. Totalmente. Né? Disse tudo Cadu Moliterno. É. E agora eu queria que o amigo falasse também os Além- demais É. apostadores nesse conteúdo. Além do Beach Park, temos Fine, né? Que são aquelas balinhas, né? Que a moçada adora, aquelas... Ah, Tem aquelas bom de demais. framboesa, que é meio azedinha, que eu Aquela gosto pra caramba. dentadurazinha lá é boa. Eu gosto daquelas que são meio azedinha, né? Uhum. E quem mais? Meu sonho aqui é até o Natal ver se ganha um pacote aqui. Aí temos Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Aham. Entendeu, Mercadinho São Luís tá com e-commerce bombando, hein? Tá bombando, né, Tu cara? é doido, meu irmão. Rapaz, tu sabe como é que faz? Fazer o quê? Não, tu sabe como é que faz? Pra ter comodidade. Ah, sim. Pra você não ter que encarar filas, ter que encarar carro, trânsito. Sabe como é que você faz? Sim, diga. Você baixa o app Ah, do Mercadinho São Luís para iOS ou Android, tá. certo? Baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, entra lá no aplicativo, certo? Não adianta só baixar, né? Tem que entrar, né? Exato. Entra no aplicativo e aí seleciona as coisas que você quer, paga e pede pra vir pra casa, entregar em casa. Coisa melhor, macho. Tu é Rapaz, que doido. coisa mais cômoda do que essa? Eu só compro assim agora, patrão. Não tem que sair de casa, pegar o carro, né? No meu caso, nem carro tem, entendeu? Então, Exatamente. assim, cara, é muito mais cômodo, sabe? Rapaz, e tem assim, ó. Vamos aqui. Vamos explicar direitinho para Certo. a nossa audiência. Ah, Para você comprar no e-commerce dos Mercadinhos São Luís, tem três maneiras. Você Certo. pode entrar no site entrar no site. mercadinhossaoluís.com.br. Isso.
você pode baixar o aplicativo que Isso. tem para iOS e Android, como o amigo Isso. falou. E você pode também já ir direto no WhatsApp do Tem e-commerce. o WhatsApp, eu tenho aqui o WhatsApp, viu? Pô, passe, pessoal. 859 859. 9136-9451. Repita. 9136-9451. Repeat again. 9136-9451 é o zap do Mercadinho São Luís, cara. Exatamente. E aí, pra completar o time, outro santo, que esse vem lá do Cariri, É verdade. né? Já há muitos anos, já desde os anos 50, 60, sei lá. É. Que É a tradição, né? é amigo? refrigerante de caju São Geraldo. Ah, esse aí, amigo, é o Entendeu? sabor do Nordeste. Que lá no Cariri é chamado de Cajuína São Geraldo, né? É, dá uma cajuína aí, né? É, na Cajuína aí, entendeu? É. Que é uma delícia, né, Tu cara? é Bom demais. É, Nosso convidado de hoje, desde tenra infância, total. que degusta Total, a cajuína São Geraldo. total. E então, Isso. apresente nosso convidado. Olha, Alexandre Lima, mais uma vez, tô com um amigo, né? Vi crescer, Viu crescer, né? entendeu? Né? Vi crescer. O Esse amigo aqui era um defensor Rapaz, do eu montagem, eu lembro briguei com demais. namorada pra ver o show dele. Ah, é? Rapaz, esse eu conheço, ó, desde o Esquina da Silva. Eita, Olha, isso faz aí é de tempo. longa data. E eu vou contar uma história Catatal, nem É. barba tinha. que eu não sei se ele sabe, mas É. 2007 ou 2008, mais ou menos, não sei se eu já contei isso pra ele, eu estava em São Paulo, Certo, certo? certo, E aí, estava em São Paulo, na casa do meu amigo Diego Matos, certo. e compro a Folha de São Paulo. Aí você foi lá e comprou a Folha de São Comprei Paulo. a Folha de São Paulo. No que eu abro o caderno 2 da Folha de São Paulo, que eu esqueci o nome, está lá, montagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eita. Finalmente lança o seu disco, e o montagem era a banda. É a banda, né, dele, certo? Rapaz. E aí eu me lembro meu amigo comentando comigo, dizendo, rapaz, a montagem agora, entendeu? Agora já foi. Isso é uma das coisas que ele fez e faz na vida. A Viu? Bob só tem cara de novo, né? Mas tá aí Exatamente. faz tempo, né? Ele é Daniel Peixoto! Daniel Peixoto! Meus queridos. Você já conhecia essa história? Não. Não? Eu achei que tu ia contar de um pódio, que é o meu maior orgulho da vida, Não. assim. Que em 2006 não tinha o Zap Zap, né? A gente trocava SMS e as pessoas ligavam umas pras outras. Eu acordei um dia, assim, tipo, tinha muitas ligações. Eu falei, cara, morreu alguém da minha família, aconteceu alguma tragédia. Não é possível, assim, tipo, as ligações. E o Montagem tinha sido eleito pela Folha de São Paulo o melhor show do ano e tinha um pódio lá. Eu em cima, Marisa Monte em segundo e Caetano Veloso em terceiro. Puta que pariu, eu não me lembrava isso aqui dessa é um história, não. ranking. É eu mesmo? achei que você ia contar essa história. E isso pra mim, assim, foi uma das coisas mais Caracas. incríveis, porque eu amo e respeito demais o Caetano e a Marisa Monte. Mas- a Folha ter decidido que o meu show era melhor do que o desses dois, nesse dia eu entendi, assim, Dani, que... a long time ago, né, cara? Cara, realmente... Isso aconteceu por 2 anos seguidos, hein? Isso a gente... Foi 2006 Essa premiação? e 2007, Quando foi que vocês tocaram no Central da Periferia? Eu tava até vendo os vídeos. 2006. 6, É, eles estiveram acho no que Central da 6. Periferia. Tá. E tu acha que dali foi que começou, do central pra lá, pra frente? Não, óbvio que você tá no Assim, no horário nobre na mídia Rede mais, Globo. Trouxe muitas coisas e a Regina é uma querida comigo até hoje, assim. Tenho outras histórias com ela depois do programa, mas a gente já tinha uma rede de fãs bem massa, os shows já eram lotados, mas assim, Globo é Globo, imagina uma Globo não era Pré-rede social, pré-rede social, assim, tipo, não tinha... É. Você assistia aquilo e era uma coisa meio que generalizada. Pois é, Daniel, deixa eu te interromper, já começo daí. Como é que o Montagem conseguiu furar uma bolha gigante que é sem a internet, né? Ou pelo menos sem a internet como ela é hoje, sem rede social, sem Mas ter não é isso. É isso que sem é o ter esse grande- ferramental que hoje a Cara, galera tem. Olha, acho que foi o começo de tudo. Isso é uma coisa interessante, assim. Na época do pré-montagem, eu já era um cara conhecido aqui em Fortaleza, porque eu apresentava um programa na TV União, né? Então as pessoas já sabiam quem eu era. Enfim, as pessoas que vieram que tinham potencial para ser público do Montagem. E assim, 2005 foi o primeiro ano do YouTube.
Fotolog, Orkut, tudo isso era o começo disso, assim. Então, eu vinha conversando com o Guga sobre o relançamento do livro da Érica Palomino. E eu já conhecia as pessoas que faziam as coisas que eu queria fazer em São Paulo, nessas redes sociais. E teve uma coisa assim, tipo, o primeiro show do Montagem, lá em janeiro de 2005, tinham, sei lá, 20 pessoas no Nós 3D, mas o boca a boca foi muito rápido e assim, tipo, no show seguinte já tipo, pendurado na janela. E isso, o nosso produtor, Ricardo Lisboa, tinha vindo de uma temporada em São Paulo, então ele conhecia muito, trabalhava na Folha de São Paulo, então ele conhecia muito a galera da imprensa de lá. E nós todos fomos muito cara de pau, assim, de ficar mandando as coisas. E eu acho que não tinha nada parecido, assim, na época tinha o Cansei de Ser Sexy, que era um representante, né, do eletropop, mas que era completamente diferente, né? E fez um sucesso na gringa muito grande, foram embora, e a gente ficou fazendo, assim, não tinha uma cena de eletropunk, de eletropunk. Éramos nós, assim. Então, acho que deu certo muito rápido porque tinha a carência, né? E a gente veio e entregou a coisa da música, da performance, do visual. Eu acho que foi uma... A temática das Era a hora, sabe aquela coisa da hora certa, do momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Era isso. E a nossa cara de pau de bater na porta da galera e, olha... Eu fazia isso, assim, queimava os CDs e ia pra entregar pra jornalista, pra DJ, pra, tipo, uma coisa meio que Madonna lá em 1982. Entregando as demos pra galera e ralando, né? Sem humildade, assim, olha, a gente tem uma banda, quando a gente chegou lá, a gente começou pelo Rio antes de ir pra São Paulo. Minha banda é foda, a gente faz um puta show, me dá uma oportunidade, tem esse vídeo aqui no YouTube, assiste. E foi assim... Cara, eu acho que performance é um ponto aí que eu acho que determinou também essa estética do montagem e tal, né? Com certeza. A performance, eu acho que ela é um item que pesa muito nesse ponto de atração, né? Assim, pra base, né? Eu tenho um background de teatro muito grande, de dança também. E o que eu pude aplicar com o trabalho do montagem, assim. Não é uma coisa, sei lá... Britney Spears coreografada, mas tem muito da dança, da expressão corporal e do que as letras teatralizar as letras, sabe? Isso acho que teve deu uma força também pra gente conseguir marcar um território. E aí, Alexandre, assim. tem uma coisa que a gente tem que explicar, até também porque tem gente de fora. O Montagem, ele surgiu numa época fazendo uma ponte com a Globo, que dentro da Globo existia aquele núcleo da Regina Casé, né? Que era a Regina Casé, o Guel Arraes, né? o Guel Arraes, que era aquele núcleo que estava atento ao que estava acontecendo no resto do Brasil. Hermano Viana, né? Hermano Viana, claro, Hermano Viana. não só do eixo. E aí o Montagem estava naquele bonde do Central da Periferia que o Dom L. Isso. Veio aqui. Tinha Costa a Costa. Tava Costa a Costa. Então, aqueles aviões. Então, assim, o Montagem chamou muita atenção, porque, querendo ou não, era uma banda que vinha de uma região que não tinha essa tradição do eletrônico, do eletropop, do eletrofunk, desse som. É muito legal. E um cara performático que furou totalmente aquela estereotipagem, né? A apresentação da Regina Casé é muito legal, assim. Ela fala uma coisa parecida com isso, de ter essa coisa da moda, do punk. Aí ela faz uma conexão com Berlim, Nova York, mas que ao mesmo tempo é muito cearense também, por conta do sotaque, por conta das referências nas letras, por conta desse orgulho que a gente tem de ser daqui, sempre levantou essa bandeira e sabe assim, de ser artista cearense, de ser... acho que eles, essa galera que faz essa curadoria, o Hermano Viana, a Regina, conseguiram entender que a gente poderia estar ali junto do Aviões do Forró, junto do Nas Garras da Patrulha, porque... Princesa Holanda, né? E no ano seguinte a isso, eles ainda convidaram a gente para participar do
Teen Festival, que na época tava no line-up Bjork, Sim. The Killers, Tá Hot louco, Chip, Anthony D. Johnson, Juliette Delix. Caralho. Essa galera toda. E vou contar uma curiosidade aqui, acho que eu nunca contei isso. Eram só 3 atrações nacionais, né? Era Montagem, o Del Rey, que era a banda do China, que canta Roberto Carlos, e os nossos amigos queridos do Vanguard. Sim. E o palco era montado estrategicamente entre os 2 palcos principais, onde tinha esse show dessa galera, num lugar aberto. E no dia teve uma chuva torrencial que destruiu todo o nosso palco, queimou os equipamentos, e o show precisou ser cancelado. E eu fiquei arrasado, assim, nós todos ficamos arrasados. E no outro dia, eu cheguei lá na produção, assim, tipo, eu tava com o crachá, eu fiquei lá pra ir assistir os shows no dia seguinte. E aí encontrei com a Regina Casé no backstage, e ela, poxa, Dani, não sei o quê, que tristeza isso, né? Era o show da vida de vocês, não sei o quê. Aí eu falei, pois é, Regina, a gente podia, sei lá, tentar, eu queria ter articulado pra fazer em outro palco. Mas eu não consegui falar com a Paula Lavigne, que era uma das produtoras, assim, tipo, eles estavam sentidos e preocupados com a nossa integridade física, porque estava tendo uma tempestade. Ela pegou na minha mão, a Regina, nós vamos atrás do Hermano agora e vamos fazer esse show, vocês vão tocar, a gente vai botar vocês no palco com o Diplo. O Diplo nem era o Diplo ainda, era só um DJ gringo que tocava funk. Isso eu nunca me esqueci, assim, porque já tinha passado um ano do Central da Periferia e eu vi que, de fato, ela tinha gostado da gente, assim, e ela foi atrás e fez acontecer. E vocês fizeram? Não rolou o show. Mas por questões técnicas. O Carlos Gadelhas, que era o nosso guitarrista, já tinha voltado para São Paulo. Aí a gente, será que a gente faz um show sem guitarra? A gente tinha preparado todo um aparato de live image com uma VJ, que a gente ia projetar lá na Marina da Glória. Então, assim, a gente tinha feito um show especial. E aí, no final das contas, eu, o Leco e o Ricardo, a gente achou assim, tipo, poxa, muitíssimo obrigado por vocês, né? A Regina foi muito fofa. Mas a gente tinha preparado um show que, assim, a gente não vai conseguir reproduzir. E talvez aquilo não tenha um impacto que teria o que a gente... Assim, então, assim... O que tem que ser pra ser, o que não é pra ser, não é pra ser. Mas acho interessante... Caramba, cara, eu não conhecia essa história. Essa coisa dela ter sido carinhosa e ela foi muito acolhedora, assim. E depois, olha que coisa louca. Eu fiz um programa do GNT que chama Casas Brasileiras, que ela é a apresentadora. Na verdade, assim, ela é a voz do programa, ela não aparece, ela é uma tipo locutora. E eles fizeram uma matéria sobre a casa da minha bisa no Crato, que é uma casa que tem, sei lá, 200 anos, que é daquelas casas que não tem, a parede não vai até o teto. Mostrou a casa do Rosenberg, do Allenberg. Onde é que fica essa casa? Lá no Crato, atrás da Igreja da Sé, no centro. E aí eles fizeram a matéria, tem a minha mãe linda dando depoimento. Eu não consegui ir pro Crato gravar, mas gravei o meu depoimento lá no Rio. E também foi através da Regina. Cara, mas assim, tem isso no YouTube, não? Acho que tem no Globoplay. Tem. Eu tenho um corte polêmico para fazer com o Daniel Peixoto. E já quer tacar nos peitos do rapaz? Já vai começar. Dani, nessa época do montagem, você teve problemas, você teve questões nos seus shows no Cariri, não teve? Que eu me lembro disso... En passant, você teve... Os primeiros shows que você fez no Cariri, numa boate, teve um... Teve. Um quiprocó, não teve? Mas assim, tipo... Imagina, há 15 anos atrás, eu fiz o show, a boate estava lotada, e no final a galera começou um coro, viado, 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 viado. Eu falei, cara, assim, tipo... Eu tenho 2 opções, ou ficar com vergonha, porque foi o que eu ouvi a minha vida inteira e eu sei que aquilo magoava a minha mãe, meu padrasto, porque quem sofre a homofobia, você nunca sofre só, né? Eu tenho uma opção de me retrair ou eu tenho uma opção de dar a resposta. Eu falei, cara, eu sou viado mesmo e vocês pagaram um ingresso caro pra me ver cantar. Todo mundo tomar no cu. Botei o microfone dentro da minha cueca, fiz uma microfonia lá, cheirei meu cu, joguei o microfone. Sabe assim, ou você... Eu aceitei calado por muitos anos essa homofobia lá no Cariri. E agora que eu tava ali em cima de um palco com luz ligada na minha cara e o microfone na mão, ia deixar passar? Não ia, né?
Tem Total. Isso, né? O microfone, ele é uma arma, né? Total. Assim, você está com o microfone, você está assim, com... Tipo, nunca é uma única pessoa, sabe assim? E que maluco as pessoas acharem que, tipo, um cara lá de bota, de salto, maquiado, rebolando, eles realmente acharam que iam conseguir me diminuir, me chamando de viado. Eu fiquei na hora, assim, tipo, o sangue subiu na cabeça, lembrando dessa coisa de como atinge a família, né? Assim, tipo, quanto a minha mãe sofreu. E você tava lá, né? Não era em outro lugar, era lá na cidade, né? Ela sua terra natal, né? Sofreu não porque as pessoas me chamavam de viado, sofreu porque ela sabia que aquilo me fazia sofrer, me maltratava, esse tipo de opressão. Só quem sabe, só quem passa na pele é que sabe como é humilhante, como é sofrido, e tem o verbal, tem o físico, né? E eu falei, cara, eu não vou deixar isso aqui passar. E depois voltei milhões de vezes. Total. E fui recebido de braços abertos. Os meus shows no Cariri são sempre lindos. Eu fui fazer agora o repertório do meu último disco solo no Centro Cultural do Cariri, né? Que é um aparelho novo. Foi lindo, assim. Fiz outras milhões de vezes. Mas o primeiro show, sim, aconteceu essa Dani, palhaçada. E agora eu quero saber de você... a partir desse momento que eu li na Folha de São Paulo, né? Amigos, armou o corte aí, foi? Só. Que é só... Porque o cara tá morando na MTV, né? Não sei dizer porque não me lembro, né? Não me lembro ao certo, né? Mas depois daquele que vocês saíram na Folha, aquele disco ali foi produzido pelo Dudu Marotti, não? Foi. O que aconteceu depois dali? O que você acha que aconteceu que a coisa... Cara, a gente teve um problema jurídico, né? Porque o Montagem, quando começamos, éramos 3. Era você quem? Eu, o Leco e o Patrick. O Patrick era o guitarrista, né? Isso. Que a gente tinha muitos desentendimentos na época entre si. E quando a gente convidou ele a se retirar da banda e a gente começou a brigar pela marca. Ah, tá. E o Dudu ficou muito preocupado, porque assim, tipo, continuar fazendo shows com Montagem, lançar os discos com o nome do Montagem, e se o Patrick ganhasse a causa, a gente, não, porque a gente não tinha, né, mas como a gente tinha um contrato com a gravadora Segundo Mundo, que era do Dudu Marotti, ele ia ter que pagar uma grana. Aí o Dudu falou assim pra gente, olha, vamos mudar o nome da banda. O nome era dele? Não, assim... Não, a Montagem começou junto, tanto que depois do julgamento, depois de muitos anos, eu ganhei a causa, né? Eu sou o dono da marca Montagem. E o Dudu ficou com muito medo disso. Então, acho que foi aí que a gente começou a desanimar. E ele decidiu que não queria mais trabalhar com a gente se a gente não mudasse o nome. A gente decidiu que não iria mais mudar o nome, que a gente ia seguir na independência. Pô, Dana, não dava nem pra fazer Montagem, não? Cara, já tinha, né? Uma banda de forró que Montagem? Chama Montagem. É mesmo. E... Isso deu uma baqueada? Deu uma baqueada, mexeu com todo mundo. Desanimou, assim, foi né? uma coisa muito, muito... Esse rompimento, né? Assim, a gente conta isso. E é importante que se diga que depois de anos, nós nos reconectamos com o Patrick. Né? Nós nos perdoamos, né? Como adultos. Porque, assim, quando o Montagem começou, eu tinha 19 anos, né? Caralho. E aí... Depois de 10 anos, a gente se reconectou, nos perdoamos. Vocês fizeram shows juntos, né? Fizemos alguns shows juntos, assim, mas ele depois preferiu ficar afastado por questões dele. A gente super respeitou, mas teve um final feliz, assim. Esses dias eu tava falando com os meninos tava falando com o Rafael do Selvagens, contando exatamente isso pra ele, assim. Eu falei, Rafa... Eu vi essa história dos Selvagens, a minha vida ali passando, né, lendo aquelas coisas e, inclusive, me emocionei, assim, chorei, porque eu vi como estava sendo duro para eles e falei, Rafa, assim, nem 1 milhão de anos eu imaginei que o final da história seria essa, recebendo o Patrick na minha casa, a gente se abraçando, pedindo desculpa e... que legal. Tocando, a gente fez um show na Praça dos Leões para muitas mil pessoas, que foi lindo, assim. Depois a gente tocou no Teatro José de Alencar. A gente fez coisas legais depois desse perdão que nós nos demos.
E falei isso pro Gabriel, assim, a história não terminou como eu imaginei que terminaria, então deixa o tempo cuidar das coisas que... Mas aí, quando vocês viram que a coisa... Você já estava em São Paulo, né? A gente... Já estava fazendo MTV, a banda tava lá. já estava com uma vida ali... Já tava com uma vida lá, mas aí... teve essa... Eu acho que também a coisa de Londres pesou muito também, né? Que eu fui preso em Londres, eu fiquei 3 dias preso em Heathrow lá. Você foi uma coisa de passaporte? O que era? Não, Visto? Não, o que era? Não me lembro. Não foi nada disso, assim. Tem muitas especulações que a gente tira porque... assim, a gente achava que eles achavam que eu e o Leco estávamos indo casar... as relações diplomáticas do Reino Unido com o Brasil na época estavam muito fragilizadas porque tinha tido aquela morte do Jean. Sim. Jean Charles, é isso? É. Que mataram ele no metrô. E a gente ia fazer uma turnê pela Europa, ia começar em Londres. Tinham 2 shows em Londres e eles perguntaram o que eu fui fazer lá. E a metade das pessoas disseram para eu dizer a verdade e a outra metade disse que vem fazer turismo. Na hora do Pega Pra Capar, eu disse que ia fazer turismo. Eles jogaram meu nome no Google e tinha 2 shows lá no mesmo dia. Eles descobriram que eu tava mentindo, né? Uau, Dani. Então isso também foi uma coisa que deu uma baqueada na gente. A gente ainda conseguiu depois, em 2008, teve a última edição do Skull Beats. Sim. Que era... as atrações nacionais eram por voto popular. O Montagem teve 7 milhões de votos para participar do Skull Beats. Caralho! Abrindo pro Justice, pro Digitalism. E foi uma lavada de alma. Ui, vou quebrar aqui o microfone. Não. Foi uma lavada de alma dessa coisa do Team Festival, né? Sim, que claro. a gente... Né, pra ter a oportunidade de fazer esse show que a gente ia fazer no Team Festival com as projeções. Inclusive, tem vários cortes no YouTube desse show. No YouTube você dá pra ver? Tem. Com o que a gente tinha bolado pro Team Festival, com as projeções, com a mega estrutura. Mas a coisa foi dissolvendo, assim, o convívio, essa coisa da saída do Patrick também, que já tinha, sabe? Foram né? Desgastando, assim, e essa coisa também da juventude, da porra louquice, e de fazer outras coisas também. E aí as coisas foram... A gente foi... nunca houve uma briga, assim, mas foi diminuindo o tesão. As coisas foram se perdendo, sabe, né? assim? Vocês fizeram Second Life, né? Fizemos, fomos a primeira banda brasileira. Né? Fez show no Second Life. Eu não sei se foi a única, mas foi a primeira a segunda, né? do mundo. Ah. A gente só tinha... Foi o Tchu, né? O Tchu, depois a gente. Caralho, olha aí, eu me lembro. E hoje é tão louco pensar nisso, nessa coisa de multiverso. Cara, a gente tava fazendo isso em 2007, né? Um show virtual. Que, inclusive, o áudio desse show... Tem no stream, se você colocar lá. Eu já ouvi, Montagem Live no Second Life, tem o show completo. Que loucura, né, cara? Isso fazem 15 anos, ninguém falava em metaverso, né? A gente já tava nessa pira. E aí depois, assim, tipo, os meninos voltaram pra cá, né? O Ricardo, o Leco. E eu falei, cara, assim, tipo, eu joguei a minha vida toda pra cima, sabe? Eu vou continuar fazendo música, eu vim pra isso. E aí continuei trabalhando... Poderia o Leco e o Ricardo, inclusive, ofereceram. Você pode continuar usando a marca Montagem, seguir com outras pessoas ou seguir sozinho. Ou então virar, tipo, Daniel Groove, né? Que era do Groove e virou Daniel Groove. Você vira Daniel Montagem. Ser Daniel Falei, Montagem. Não, Montagem era o Montagem. Eu acho que tem que ser como era. Eu vou lançar as minhas coisas com o meu nome e... cá estou até então. E nesse meio tempo, quando a gente fica com saudade e o público fica com saudade, as pessoas convidam e a gente faz shows especiais, assim. A gente, sabe, gosta muito quando convidam. A gente fez um show incrível no Maloca Dragão, quando fez 10 anos de montagem, a gente fez uma turnê no Brasil, fez Circuito Sesc. E é legal ver que os fãs continuam fiéis, assim, sabe? Eu tenho as faixas até hoje em casa, as faixas mais antigas. E também, assim, é uma escolha que eu fiz na época, que o Montagem era uma banda de eletropunk, assim, e eu fiquei pensando o seguinte, se eu for ficar repetindo a sonoridade do Montagem, a estética, as pessoas vão dizer, ou podem achar que eu tô
que eu só sei fazer isso, entendeu? Falei, não, então vou para outro lugar, que foi aí que entrou o Tecnobrega, foi aí onde eu peguei uma coisa mais tropical, que não tinha no montagem. A montagem era punk. Você voltou pro Cariri, né? Você fez um disco, Exatamente, tem toda essa inspiração das raízes. E muitos dos fãs do Montagem, que eram uma galera mais dark, mas não me acompanharam, porque, enfim, eu fui para um outro caminho completamente diferente. E isso é completamente compreensível. E, ao mesmo tempo, eu ganhei outros fãs que achavam o som e a atitude do Montagem extremamente agressiva, grosseira, né? Aquela coisa que é mesmo. E misturou, né? E aí agora que a gente vai fazer 20 anos, a gente vai lançar esse disco do Dudu Marotti, que não tem no streaming ainda. Não tem esse disco no streaming? A gente vai finalmente, ele foi remasterizado, a gente vai soltar ele e estamos trabalhando em faixas inéditas para lançar depois desse disco que já existe. E a nossa ideia temos muitas, mas a primeira é circular com um show de 20 anos. E eu queria muito fazer um documentário, assim, contar a história do Montagem. Finalmente alguém quer fazer um documentário. Aí, ó. Gente, tem alguém que quer fazer o documentário da primeira banda de eletro rock do Norte e Nordeste do Brasil. Estamos aí. É difícil, né? Porque eu queria fazer... A gente estava falando em MTV. Tem um menino, ou uma menina, na verdade, eu não sei quem é, tem uma pessoa que tinha umas redes sociais que chama a MTV que deu certo, MTV Brasil que deu certo. E essa pessoa fez um acordo com a Abril e tem todo o acervo da MTV. Só com o material da MTV, a gente podia fazer uma série documental do Montagem, só com o material da MTV. Se a gente fosse atrás das outras emissoras, de pegar depoimento das pessoas que ajudaram, que tiveram presente, a gente podia fazer um puta filme, mas é muito difícil fazer um filme, né, independente no Brasil. Mas eu quero muito contar essa história e tem que ser a gente que tem que contar, né? Não, eu acho que essa história tem que ser contada, cara, porque assim, o Montagem ele foi um case muito interessante, né? De romper a bolha, né? De vir do Nordeste com uma outra proposta, né? Total, e influenciou muita gente, assim, tipo, eu escuto coisas... Guga, não é exagero, assim, todos os dias da minha vida, alguém vem falar, ou em rede social, ou quando me encontra na rua, o quanto aquilo empoderou, assim, tipo, as pessoas... a gente tem uns filhotes do Montagem, assim, tipo... Linda Quebrada, Jupe do Bairro, Felipe Cato, todas essas artistas incríveis já disseram assim, falaram assim, tipo, cara, a gente, né, via aquilo, porra, esse cara saiu lá do sertão do Ceará e ele tá fazendo isso, então assim, eu também posso fazer isso, a Jupe me disse isso recentemente, e isso é tão especial, sabe, assim, porque furou essa bolha, assim, a MPB sempre foi muito LGBTQIA+, né, mas sempre todo mundo muito no armário. E eu acho que o Montagem, além da coisa da sonoridade, tirou o gay do papel da vítima, da fragilidade, da coisinha, né, porque apesar da época ter um visual muito andrógeno, o show era muito pancada, era muito pesado, era uma coisa agressiva, assim, aquela figura feminina que eu tinha nas imagens, nos vídeos, nas fotos, se transformava em outra coisa no ao vivo. Isso também, assim, tipo, tirou um pouco do clichê daquele gay que a gente via na televisão, apanhando, sendo chacota em programa de humor, em novela, era tudo sempre ridicularizando, sabe? E a montagem, assim, o personagem era sempre o vencedor, assim, as letras, a atitude, assim, nunca era num papel de coitadinho, a gente sempre ganhava. A mensagem que descia era essa, né? A gente era quem tava no controle. E, assim, é engraçado avaliar isso, né? Porque as pessoas diziam que era uma banda gay, assim, tipo, a banda éramos 2 pessoas, o Leco, que é meu parceiro da banda, não é gay, né? Eu era gay e virou a banda gay, assim. E como foi massa também o fato do Leco, que vinha de bandas de death metal, né? Os amigos dele tiravam onda com a dele, ele ter comprado a onda e ter seguido, assim, tipo, sabe, peitado também essa coisa. Que a gente tá falando, assim, hoje tem essa coisa do empoderamento, vamos acolher, mas a gente tá falando de 20 anos atrás, era sabe? outra história, né, outra história. Então, assim, o Leco também foi um herói nesse sentido de comprar essa briga junto comigo e de não se ofender com essa coisa de banda gay, sabe? E os próprios amigos dele tiravam onda, assim, e ele foi até o fim. E acho que isso também empoderou.
encorajou outras pessoas, né? Assim, tipo, sabe, não ter medo de ser vinculado, ou se for vinculado, foda-se, sabe? Agora assim, Daniel, porra, eu acho que foi um lance empírico, assim, uma coisa do vamos fazendo, aí quando você vai ver, tá aquele formato ali. Mas eu acho que foi muito original, e mais do que original, assim, sem querer, foi também, assim, um puta produto de marketing, sabe? Por isso que você tá falando. Pelo inusitado, porque ninguém esperava aquela figura ali frágil, aquela coisa assim, ser porrada e bomba no palco ali, pá, o tempo todo. E essa coisa de você ter um gay e um hétero e cara, e aqui a gente tá comprando pesado, esse som aqui. Entendeu? Assim... Tinha um storytelling, né? Total. Tem uma coisa foi sendo criada espontaneamente, né? Claro que a gente precisa falar do Ricardo Lisboa, que é a mente por trás, meu amigo, viu? que é a mente por trás do montagem. Foi ele quem entendeu que juntar aquelas 3 pessoas em suas diferenças ia dar bom, né? A gente tem que dar esse crédito para ele, porque ele teve a visão, porque o Leco e o Patrick, eles queriam fazer uma banda tipo Garbage, e queriam uma menina pra botar na banda, e o Ricardo, eu já tenho uma menina, vou levar a menina pra vocês. E aí a gente fez o primeiro show sem nem ensaiar. Eu tinha as composições, os meninos tinham os beats, a gente ouviu assim, na época eu gravei um CD, levei pra casa, peguei as minhas composições, vi o que era que cabia naquelas músicas que tava lá e falei, vamos fazer o show. E fizemos. E ali foi naquele dia que a gente inventou o que seria o montagem, entendeu? Essa coisa de 3 homens bonitos e de ter essa coisa da androginia ali no meio e de ter uma coisa homoerótica, mesmo sem os outros membros serem gays. Né, assim, tipo, teve essa mente agilosa do Ricardo por trás, mas assim, o que foi criado e esse storytelling que o Guga tá falando, também foi uma coisa meio espontânea, assim, a gente foi entendendo como era que as coisas funcionavam e fomos abraçando o que a gente achava que era interessante. Assim. Eu acho que essa embalagem, ela ajudou muito assim a você ter um produto que... Eu lembro muito bem nos 2, 3 primeiros meses, o Hermano Viana, né, que é um grande jornalista, irmão do Herbert, ele estava lançando um site chamado Overmundo, que foi um site de notícias musicais, muito importante por muito tempo, assim. E a gente foi capa, assim, logo no começo, de uma matéria muito bem escrita pelo outro Ricardo Saboia, que era correspondente da época. E ele falava sobre isso, assim, tipo, de como o poder da imagem funcionava, porque assim, tipo, a gente tinha na época a rede social, não era o Instagram, a gente tinha o Fotolog, né? Que a gente não tinha nem como botar link, assim, a gente botava a nossa foto, as pessoas se interessavam por aquela imagem e iam pro trama virtual, que era equivalente ao que fosse, sei lá, o Spotify de hoje. Né? Mas desde o começo, assim, a gente já tinha pensado assim, olha, vamos aproveitar que somos os 3 bonitos e vamos arrasar. Vamos chamar o Nicolas Gondi para fazer uma sessão de fotos inspirada em moda mesmo. A gente foi atrás de roupa, assim. Então a gente tinha essa preocupação. Eu me lembro disso. Do visual, quando né? apareceu a banda, as músicas já estavam disponíveis para download, mas a gente já viu com puta material visual também, assim, tipo, muito bem pensado, já conectando com a coisa da moda e dessa coisa das referências a bandas gringas, sabe, assim, Placebo, o próprio Garbage, assim, tinha essa referência e eu acho que comunicou bem, assim, porque as pessoas viam aquela imagem e iam atrás da música para ver se interessavam, né? Agora, Daniel, eu queria fazer uma linha do tempo, cara, assim, porque a gente tem vários blocos aí, vários acontecimentos, e eu queria entender onde é que entra a MTV e em qual fase da vida você estava, porque, como você falou aqui no começo, você teve uma experiência aqui em Fortaleza, que foi na TV União, né? Ou seja, você é um cara que já tinha intimidade com a câmera, com música, com o linguajar, né, da comunicação ali na TV. E no momento seguinte, que é onde eu quero entender onde é que acontece isso, você pega a MTV numa fase em que a MTV, eu queria entender
através do teu depoimento, que fase era aquela que a MTV estava passando, que ela teve algumas, né? E entender como é que foi essa tua passagem por um canal tão importante para a música como é a MTV. Vou contar uma história aqui que eu acho que também nunca contei em lugar nenhum. Quando eu cheguei lá em Fortaleza, fui morar com uma produtora... Fortaleza, em São Paulo. Desculpa. Eu tô... jet lag. Lá em São Paulo, eu fui morar com uma produtora que morava ela e o Hedson, que era vocalista da banda Cólera, uma das maiores bandas de punk de todos os tempos, que infelizmente já nos deixou, o Hedson. E a Maura era produtora do Cólera e foi por muito tempo, trabalhou com, sei lá, Sepultura, ela era uma gata do rock. E ela era amiga do João Gordo. O João Gordo tinha um programa na época que chamava Gordo Freak Show. Sim. Tá. E aí eu fui cair de paraquedas na casa dessa gata, que morávamos eu e ela numa casa e tinha uma casa do lado que morava o Hedson. Então, assim, tipo, ele conhecia muita gente da música. É disso que eu falo, a gente teve muita sorte também, sabe? Além dessa coisa de ter talento, caso você precisa ter sorte, assim, de conhecer as pessoas, de estar nas horas certas, nos lugares certos. E aí ela levou o material pro João Gordo, o João Gordo adorou. E a gente foi fazer o Gordo Freak Show, que era um programa que era escatológico, que tinha uma coisa assim, todo dia tinha uma banda. E a galera de lá, da MTV, ficou muito impressionada porque a gente já tinha muitos fãs. Então eles anunciavam uma semana antes quem eram as atrações que iam participar da banda, e os fãs da banda era que ficavam na plateia. E a gente lotou o teatro da MTV. E ali eles viram que a gente tinha uma potência. Um mês depois, eles convidaram para fazer o Vida Logo MTV, que era um reality show, que era sobre mim, mas era também sobre mim, né? Que eu não sou índio, era sobre eu. Mas também era sobre a banda. E ali foi uma virada de chave muito massa também, porque a MTV na época tinha essa força de educar musicalmente, né? A gente não tinha... as redes sociais, nem os aplicativos de música. A MTV era uma formadora de opinião muito forte, especialmente para o jovem ligado à música e música alternativa. Porque, né, o axé, o forró, os sertanejos estavam nos canais abertos, né? E o eletrônico, o rock, o indie estavam na MTV e tinha muita audiência também. E... logo nessa sequência, eles começaram a me convidar para fazer colaborações como apresentador e como repórter. E aí eu fiz o Notícias MTV, que era um jornalístico. Depois eles mudaram, esse programa virou Jornal da MTV. E já tinha tido reality. E depois, quando o YouTube surgiu... eles tinham uma plataforma chamada Overdrive, que era tipo como se fosse o YouTube com o conteúdo da MTV. Eles queriam, de alguma maneira, acompanhar aquele sucesso que estava acontecendo ali no YouTube. E aí eu fazia... era Overdrive, e tinha um quadro que eu fazia de humor antes daquela MTV, comédia MTV, que era contando histórias, histórias clássicas, sobre uma versão... subversiva ou questionando o porquê daqueles finais. E isso deu muito certo, assim, bombou. A gente gravou uma temporada inteira no mesmo dia e eles tinham poucos episódios e eles iam reprisando, porque... Mas o texto era teu? A produção era tua? Não, eu cheguei lá e sentei, cadê o roteiro? A galera assim, tipo, que roteiro? Aí eu, gente... pelo amor de Deus, o Ricardo, né, que tava comigo, o Ricardo Lisboa, ele me ajudava porque eu ficava com ele no ponto. Isso a gente era, sei lá, domingo de manhã, a gente tinha tocado no sábado, a gente ainda tava meio bêbados, assim, sabe, quando você acorda. E eu fui na esperança de que, sei lá, eu vou ler um teleprompter aqui. Aí cheguei lá, tive que inventar, assim, aí a minha loucura misturada com a loucura do Ricardo, ele ficava soprando aqui no ponto e eu falando, e isso foi, assim, eles repetiram isso milhões de vezes. Gente, que loucura. Foi muito Isso divertido. tá no YouTube? Tem algumas coisas, você coloca lá, Daniel Peixoto, História das Carochinhas. Agora, assim,
Muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. E bombava, assim. Tipo, e que momento da MTV era esse? Era pré aquele humor MTV, que tinha Tatá, Bento Ribeiro? Pouco antes. Essa galera foi o que segurou ainda a MTV por mais um tempo, né? Tá. Porque depois do YouTube, a forma de consumir música e videoclipe mudou. Né? E não foi só na MTV Brasil, né? Isso foi em todos os canais que trabalhavam com música no mundo inteiro. E aí entrou Tatá, Calabresa, o Adnet, que foi que deu um upgrade e que foi, isso lá, 2009, 2010, foi o que fez a MTV segurar até 2013, mas isso acabou, infelizmente, não segurando as ondas. Porque essa galera foi toda pra Globo e acabou, o né? formato MTV já não, né? Mas, cara, eu quero fazer uma pergunta pra ele, mas... Assim, eu já sei. Né? Tu já tá rindo. Eu tô com sede, Qual cara. que eu pego? Diga logo. Qual? Qualquer uma, cara, que você Qualquer quiser. uma? Olha aí. Quer duas ou uma só? Não, só... Olha aqui, serviu o nosso convidado Daniel. Gente, Bota aí mesmo? bote. Então tem aqui, ó. Só pra tem contar, água. toma só. Olha, Dani, Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Pode encher. olha aqui, ó. Oba! Olha aí! Um brinde de São Geraldo. Gente, Um refrigerante que o Daniel conhece bem. um brinde. Um brinde. Alexandre, meu amigo, a você também. Uma Aí, das ó. herdeiras. Olha, eu Daniel, que história que você tem com São Geraldo? Eu cresci no Cariri, né? E eu sou... Lá é cultural, assim, a gente toma a cajuína dentro daquela garrafa de casca de cerveja. Mas não né? é mais, viu? Já tem a dele já. Verdinha e tal. Sim, tem. mas Mas- eu estou falando da minha infância lá né? nos anos 90. Eu amo, assim, é um Puxa o microfone pra tudo. é um patrimônio cultural lá do Cariri, assim. E a gente, essa coisa de estar associando a marcas, eu sempre tenho um pudor, assim, mas eu faço propaganda da cajuína de graça, porque eu tenho uma relação afetiva. E outra, assim, eu cortei açúcar da minha vida e cortei, assim, tipo... Uma vez, se você me convidar pro seu aniversário, eu vou comer um pedaço do seu bolo, óbvio. Mas, assim, eu não consumo mais açúcar no meu dia a dia. Na rotina, né? Mas a cajuína, eu abro a sessão pra... Isso, né? Cara... Mas, assim, o açúcar, tipo, no pão, o Não, açúcar... assim, nada que eu faço, que eu preparo, eu coloco açúcar e eu evito consumir coisas que já vêm um açúcar. Claro que, por exemplo, eu vou comprar um leite de Natal, tem, sei lá, 4% de açúcar. Okay. Mas assim, eu botar açúcar no meu leite, ou eu botar açúcar no meu chá, eu botar açúcar no meu... Café, não. Não. Café toma puro E aí, mesmo? assim, não compro mais Chocolate, doce. Aí aprendi a fazer, quando eu tô muito afim de comer, eu como um chocolate, um bombom, uma coisa assim. Mas não, cortei da minha vida, assim. Na rotina não tá, não né? dá. Tá. Dani, eu queria te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, porque, inclusive, já conversamos muito sobre isso. Vai perguntar pra cá. Não, mas vou perguntar pra saber a opinião dele. Né? O Rock in Rio desse ano, né? Teve, acho que, um cearense que foi o Matuê, né? Uhum. Se muito, né? Tô chutando aqui que ele foi, né? Porque o Matuê tá em tudo. Né? Mas, assim, a minha pergunta é, a música cearense, ela nunca se apresentou ao Brasil, exceto o pessoal do Ceará e tal, como um movimento, né? A gente tentou na época do montagem. Mas assim, ela não teve a movimentação do Mangue Beat, ela não teve, né, a Tropicália lá para trás. Aqui vocês acham que se deve isso, assim? Por que a música cearense nunca teve esse tipo de apresentação? Não que ela não tenha tido ou que ela não tenha os talentos. Eu tenho uma teoria, porque não tem uma unidade. Por exemplo, o Mangue Beat era todo mundo parecido. O Chico Sainz e Nação Zumbi, né, dialogava com o Mundo Livre, que dialogava com o Otto, que dialogava... Assim, tipo, o Montagem não tinha absolutamente nada a ver com o Jardim das Cinzas, que não tinha nada a ver com o Cidadão Antigato, que não tinha nada a ver com a Karine Alexandrino. A gente ainda tentou, na época lá tinha uma... Sei lá, nos anos 2000, tinha uma revista muito bacana que chamava Simples.
Sim, eu me lembro. E eles fizeram assim, o Ricardo Lisboa, mais uma vez, falou, cara, a gente precisa criar um movimento. Como é que a gente vai chamar? Vamos chamar de Nova Duna. E não sabia disso, não. E a gente ainda conseguiu emplacar umas matérias, mas não tinha unidade, assim. E aí, nessa matéria da Simples, o dos Tangalas foi dizer que ninguém era do Ceará, que o Daniel é do Rio, que não sei quem vem, não sei de onde, não sei... eu acho que melou. Implodiu o movimento. Implodiu um movimento. Mas a gente tentou, porque olha, quando a gente chegou lá em São Paulo, o Cidadão e a Karine Alexandrino estavam fazendo bastante barulho lá. E o Montagem veio para somar isso. E quando o Montagem estourou lá em São Paulo, a gente acabou arrastando um monte de gente pra cá. O pessoal do Jardim... Pra cá, não, pra lá. O pessoal do Jardim das Horas. A Naira Costa tinha a banda dela com o Davi Brasileiro, Dedência, que era uma coisa bem produzida pra soar como Montagem. Tinha o Souzé, tinha a Mafalda Morfina. Então, assim, tipo, tinha uma galera boa fazendo coisas. Já tinha passado, né? Mas já tinha passado. não tinha unidade, assim, sabe? Esse caráter de cena, por exemplo, o funk. O funk carioca, porque um artista dialoga com o outro. A gente não era parecido, assim. Fizer um festival de música cearense, seria sonoramente muito diferente as coisas das outras. Então, eu acho que por isso que nunca aconteceu. Todos os artistas cearenses que têm uma notoriedade vão por si só. Aí o que aconteceu? O forró tem essa força tem essa unidade e tem uma cena. E foi, tem o Safadão, tem a Simone Simaria, tem a Solange. Essa galera, eles dialogam uns com os outros e se tornaram gigantes. João Gomes, aí sim dá certo, porque eles, né, entre eles tem uma unidade, ali, né? Um diálogo. A nossa cena alternativa, como poderia ter sido com o Mangue Beat, acho que faltava dialogar e assim, tipo, ninguém não estava disposto a mudar, nem, né? Mas a gente ainda tentou a Nova Duna. Não, e antes da Nova Duna, essa eu não conhecia não, viu? Não, antes da Nova Duna, cara, no final dos anos 90, 4 bandas tentaram fazer um movimento cabaçal, né? Que também não foi muito pra frente, né? Quem foi? Cara, era uma tentativa de juntar a Jumenta Parida, assim, não era juntar, mas... Era Jumenta Parida. Souzé. Acho que Souzé. Souzé. O Doutor Raiz. Doutor Raiz, do Junu. Né, do Junu. A quarta eu não me lembro, cara. Eu lembro disso. Mas, né? E aí, assim, e aí eu comentei, falei, galera, não é assim, entendeu? Tipo, olha que, olha que coisa louca. O Xavier, que era do Souzé, é o meu baterista desde que eu comecei o meu trabalho solo. Foi o meu primeiro músico, que tá comigo até hoje. E quando a gente fez a turnê dos 10 anos do Monta, a gente colocou ele. E o Junu, que era o vocalista do Doutor Raiz, também a gente fez muita coisa. Ele morou um tempo lá em São Paulo, a gente tocou lá. E quando eu fui fazer esses 2 últimos shows que eu fiz no Cariri, que eu trabalhei com músicos locais lá, ele foi quem fez os beats e arrasou, assim. É legal trabalhar com essa galera, porque eles são um pouco mais velhos do que eu, e eu era fã, né? Eu acompanhava essa galera, eu adorava o Doutor Raiz. Eu sou muito fã do Junu. Eu também. Eu acompanhava o Souzé, eu adorava essa galera, assim. E essas coisas da vida, né? O tempo passa, gira, e acabou que a gente... Quem foi o cara do Souzé que morreu? Foi o vocalista, né? Foi o vocalista. Gente boa. Quando a gente foi tocar no... O Marcos Maia era baterista do Souzé? Cara, o Marcos Maia... Não, o Marcos Maia era baterista do quê? Gente, essa história é tão triste, né? Eu fico sempre muito... Mas tu sabe? Tu conhece essa história? Conheço. O Xavier, que é o meu batera... Era amigo do... Era grande amigo dele, e eu pude, né, acompanhar de perto como foi sofrido, assim, a maneira com que aconteceu. Foi muito triste, foi muito triste. Cara, nem sei como foi que ele morreu. Ele teve um acidente num desses aparelhos que voam com hélice. Sabe que você bota tipo um paraquedas, mas que tem um motor. Tá. E aí deu ruim. Putz, cara. Eles estavam numa noite que a Farra na casa dele foi tocar. Onde? 2006. Lá no Copan. No Copan. Foi no Copan? Naquela festa que a gente foi, né? Tá.
E a gente teve duas vezes, né? Uma foi contigo e a outra foi com o Marquinhos. E aí o cara tinha feito uma noite cearense, né? Sim. E aí era Sou Zé e Farra na Casa Leia. E aí o Sou Zé, ele tocou e depois ele abriu pra gente, né? Abriu pra Farra, né? Certo. Aí ele tocou e depois a Farra entrou, né? Gente, eu ia pra Farra, ficava... tentando entrar, era de menor, né? Aquela coisa de falsificar o documento. Era uma lenda, eu adorava. Dani, e depois que, enfim, tenta de montagem, MTV, você foi ficando em São Paulo e foi produzindo discos, não foi? Sim, eu lancei ano passado o meu terceiro disco solo de estúdio. O primeiro foi Mastigando Manos? Foi? Isso. Esse que entrou na novela? Foi da música da novela, exatamente. Que é esse que tem as referências, né? Um pouco Cariri, um pouco Pará. Uhum. Tem essa coisa... Qual foi a novela, cara? Chama Lado a Lado, a novela do João Ximenes Braga, ganhou o Emmy de melhor novela do mundo. Isso deu uma impulsionada bacana. Nossa, foi incrível, assim. Quando você consegue dialogar com as massas, assim. Eu acho que foi o meu momento de maior diálogo com um grande público. Como é que assim. você chegou até lá? Ou ele que chegou até você? O João Ximenes já era um amigo... a gente tocava muito no Rio de Janeiro numa boate que chamava Dama de Ferro. E eu fiquei muito amigo da Adriana Lima, que é a dona da boate. A boate não existe mais. E ela é muito amiga do João. E ele adorava conhecer montagem e continuou me acompanhando depois que eu comecei minha carreira solo. E a novela era uma novela de época, só que a trilha era toda contemporânea. E isso foi muito massa, assim. Olha, essa novela, ela foi no mesmo ano de Avenida Brasil, né? Que foi um fenômeno. E as duas concorreram ao Emmy e o Lado a Lado ganhou. Porque é uma aula de história, assim. Fala do pós-escravidão, todos os acontecimentos... Inclusive, assim, essa novela podia passar, assim, era para passar nas escolas, assim. A revolta da chibata, o início do samba, do futebol, das religiões de matriz africana, por que os morros viraram favela. É uma aula de história e foi a primeira novela de todas onde os protagonistas eram negros. Bacana. Que era o Lázaro Ramos, a Camila Pitanga e a Cheryl Menezes. Uau! Era esse o casting. Muito, muito linda essa novela. Qual era a música que tava? Era Olhos Castanhos, que é essa lembro. música que eu fiz inspirada lá no Cariri, o clipe foi gravado lá. Muito orgulho, assim, de ter feito parte disso. Quando eu fui no casamento do João, já tinha ganhado o Emmy, e o Emmy é desse tamanho, assim. Fiquei muito chocado quando eu vi ele me falou, Dani, esse Emmy também é seu, porque... Quando você submete, eles assistem o primeiro capítulo, né? E o último. É assim que eles selecionam pra ver se você tá apto. Caralho. E a minha música já, assim, tocou em todos os episódios e trouxe essa força, assim. O primeiro episódio é muito bonito, eles começam explicando, né, como as pessoas tinham sido expulsas dos cortiços e elas migraram pros morros pra fazer os seus barracos. E a minha música já tava ali. Fala sobre a criação da capoeira e uma cena muito linda do Lázaro Ramos jogando capoeira com a minha música. Ele falou, esse M também é seu, assim, tipo, posso segurar? Ele pode. Que bacana, muito legal, né? E dinheiro também. Isso eu ia perguntar. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro de verdade com música. Assim, mercadozinho bacana. Cara, e a Som Livre, que é a gravadora da Globo, eles são corretíssimos, assim, todo mês, porque a novela, como ganhou o Emmy, ela foi vendida para muitos países, né? Não significa que ela foi... todos os países que compraram retransmitiram, mas ela já passou nos Estados Unidos, passou em muitas línguas, e quando eles reprisam, o dinheirinho entra, é tão bom. Eu sempre tô louco para que eles reprisem aqui, porque eu acho que esse momento, historicamente... teria um outro, porque ali foi uma quebra de paradigmas, mas a novela também sofreu um boicote justamente por causa disso, assim. Porque... Mas isso foi um boicote de quem, assim? Dos racistas, que não queriam os protagonistas negros. Tá certo. Mas uma coisa interna da Globo ou de quem tava comprando? Não, audiência. Ok, tá. As pessoas... Inclusive,
o João Ximenes Braga, que é o mesmo autor, fez uma outra novela das 9, que chamava Babilônia, que os protagonistas eram negros, e a novela não foi bem porque, diferente do Lado a Lado, a Camila Pitanga e o Lázaro Ramos eram protagonistas negros, mas eles eram escravizados. Na Babilônia, a gata era advogada, os protagonistas não estavam nesse lugar de escravos, entendeu? E a novela não foi tão bem aceita. Então, assim, o público racista, eu acho que essa novela poderia ser reprisada, porque ela é muito, muito importante, a contribuição dela histórica para explicar muitas das coisas que hoje parece que a gente regrediu, né? A gente sabe o porquê. Essa questão política que idiotizou muitas pessoas. Seria um momento muito bom, assim, a gente estava falando sobre dinheiro, mas não só sobre isso, assim. Seria interessante para trazer muitas coisas que nessa coisa dos privilégios brancos, a questão das cotas universitárias, assim, explicar para esse povo que não entra na cabeça deles o porquê que essas coisas são tão importantes, entendeu? Com certeza. Daniel, música cearense atual, contemporânea, da contemporaneidade. Tu acha que o que se produz hoje de música aqui no estado do Ceará, música, entendendo, assim, para a gente fechar o circuito, música para jovem, uma produção independente? Cara, eu sou Como é que tu avalia? muito fã do Lua, que é do Berlim Tropical. Tá. Ele é muito novo, começou muito novo, assim, com 12, 13 anos. Quando eu lancei o Massa, meu segundo disco solo, a gente fez um show no Dragão do Mar, eles pediram pra um artista, indicaram pra abrir. Eu convidei porque ele é muito, muito talentoso, assim, tipo, acho que o momento dele vai chegar e ele merece. Tem o Getúlio, né, que é maravilhoso, que apesar de ser piauiense, ficou conhecido aqui. A gente tem uma música juntos, a gente regravou a Laisla Bonita da Madonna, que é um sucesso no streaming, já tem só no Spotify. Você pagou, meu filho? Pagou? Tem que pagar, né? A Mica sabe se é Madonna. Né? O crédito dela tá lá. Tem, sei lá, 5 milhões de reproduções no streaming. O Getúlio é muito talentoso. Eu gosto demais da Luísa Nobel também, acho a voz dela linda. Ela é linda, né? Ótimo. De Ferreira, eu gosto muito também. A gente tem bacana. um som nesse meu último disco, Tropiqui, a gente colocou, ela tá no meu disco também. E tem uma novíssima geração também que eu acho muito legal. Essa semana passada eu lancei um remix do meu disco, de uma faixa do meu disco, com uma menina que chama Thalia Luz, que ela é nova, assim, ela nunca tinha lançado nada. E ela foi quem gravou a demo dessa música. E eu falei com o produtor trouxe a ideia assim, tipo, Dani, vamos. Eu falei, na hora, sabe? Eu adoro essa coisa de lançar novos artistas. Tem o meu guitarrista, que é o Carlos Gadelha, que é um grande músico ele é bom daqui. pra caralho, né? Que ele tem uma filha que tem 21 anos, que é genial, assim. A menina, ela é daqui, mora lá em São Paulo também. E ela já faz os shows comigo, assim. Ela compôs pro meu disco. Olha que legal. Ela fez backing vocals, ela gravou. Assim, tem muita gente. Missiomar, né? Missiomar. Você conhece a Missiomar? Não conheço. Missiomar é bom pra caramba, cara. Não conheço também. Cara, tá ligado. É os pratos, sei que, entendeu? Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né, Dani? Agora, como é que faz pra... Tem o DJ M. Dias Preto. Como é que faz pra ser igual montagem? Como é que faz pra... Igual montagem não vai conseguir, mas quais você acha que são os caminhos que um artista... Olha, eu acho que o Getúlio trilhou um caminho muito parecido com a montagem, assim, de ter esse apelo visual na imagem e de oferecer, além da música, uma performance muito forte ao vivo, assim. Quando o Getúlio começou, as pessoas comparavam muito e não tem absolutamente nada a ver musicalmente, mas as pessoas falavam dessa androginia que ele tem, dessa força que ele tem no ao vivo, e ele fez um caminho muito parecido com o do montagem, de aliar, você vê a qualidade do material audiovisual dele, das imagens, das fotos, dos vídeos. Eu acho que de todo mundo
desde o montagem, ele foi quem fez um caminho bem parecido, assim. E tá maravilhoso, né? Tá no line-up de todos os eventos, todos os festivais massa. Tá arrasando. Eu fico muito feliz e orgulhoso pelo Getúlio. Ele vai chegar ainda mais longe do que ele já tá, eu acho. Daniel, o que vem aí? Com a assinatura Daniel Peixoto, o que vem por aí? Então, eu lancei semana passada, eu lancei um disco ano passado, Tropiqueer. Esse disco já tem 8 milhões de plays nas plataformas de streaming. Lançou quando? Tu falou? Maio do ano passado. Eu tenho muito orgulho desse número, assim, eu não sou tão ligado a números, mas como é um disco independente, eu não gastei R$1 de divulgação, eu tive uma assessoria de imprensa que foi super porca, assim, tipo, não fez o trabalho direito, foi só eu nas redes mesmo, sociais, né? Com os meus amigos que acreditam em mim, e assim, tipo, pra uma artista, a Anitta faz 1 milhão, a Anitta tem 1 milhão pra investir em cada música que ela lança, sabe, assim, tipo, não dá pra comparar o meu trabalho com a Anitta, deixa eu celebrar os meus 8 milhões de plays, porque eles foram orgânicos, sabe? E aí agora eu tô lançando remixes desse material, mas ano que vem eu vou me dedicar aos 20 anos do montagem, assim, a gente acho que merece. Não, é assim, a gente tá com tesão em fazer, eu tô com muitas ideias, assim, ontem eu fui dormir super tarde, fui encontrar o Leco, né, eu não tinha visto ele até desde que eu cheguei, e a gente tá muito alinhado nas ideias, no que a gente quer, nas referências, o timing tá muito bom, porque o revival dos anos 2000 tá acontecendo com muita força. É verdade. A montagem ainda faz sentido? Faz sentido, porque isso que a gente tava conversando, assim, as bandas da época não existiriam hoje por causa do discurso. Envelheceram mal por causa de sexismo, de machismo, de racismo. As nossas músicas, por mais que tinham temas pesados, não ofende ninguém. As nossas músicas envelheceram muito bem, né? A gente fala sobre as nossas experiências, a gente não diminui você pra poder a gente estar num lugar melhor. Entendi. Isso é uma coisa foda que eu tenho muito orgulho do montagem, assim. Até hoje, se você ouvir as músicas, nós não menosprezamos ninguém, a gente não... Essa coisa do cancelamento não aconteceria, porque as músicas envelheceram muito bem. Não, e sonoramente... eu acho que a gente tá num revival do que era a nossa, sabe? Essa coisa do Brazilian Funk, como tem se chamado, total, né? Que apesar de que foi muito discutido, porque nós somos cearenses e somos brancos, sabe assim, tipo, mas hoje tem... Essa barreira já foi superada. Tem aí a Luísa Sonza, vários outros artistas brancos que fazem sucesso no funk. E o electrofunk, que era o que a gente estava fazendo, assim, tá muito em voga, né? Você vê, o Bruno Mars veio, gravou aquele lance. A Anitta lançou música com The Weeknd, que é o artista mais ouvido do mundo. Tem a Karol G, que é uma menina da Colômbia, que também bebe muito e é uma das artistas mais ouvidas do mundo. Então, essa sonoridade do eletro com o funk e do eletro rock também, assim, temos o álbum do ano, né, que é o Brat, da Charlie XCX, que é sonoramente muito próximo do montagem, né, que é aqueles sintetizadores pesados, aquela voz sem a melodia preocupada em soar bonitinho, mais agressivo, assim. Então, eu tava com esse encontro que eu tive com o Leco ontem, a gente falando que as músicas, as últimas coisas que a gente fez e que ainda não estavam, que nunca foram lançadas, se a gente lançar hoje, assim, dialoga com tudo isso que tá rolando. Não, claro que a gente vai fazer coisas novas, mas se a gente quisesse usar um material, poderia. Galera, Daniel Peixoto, porra. Valeu. Gente, obrigado, adorei. Cara, a gente que agradece, Dani, né? Muito bom, seu fã, você sabe eu disso, sou seu. Cara, eu sou seu fã há muito tempo. Pô, a gente quer agradecer demais aqui o Daniel Peixoto e você compartilha esse episódio com quem você gosta, hein? Yes, e ouçam meus disquinhos, ó. Procura lá, joga Daniel Peixoto Spotify, no Google, nas plataformas que vai aparecer tudo. E montagem, como montagem é um nome muito popular em muitos idiomas, coloca Banda Montagem, que aí você acha. Boa. Procurei Banda Montagem. Valeu, galera. Obrigado. Beach Park, São Geraldo, Mercadinho, São Luís e Fini.